Exutes, Escola de Teologia do Espírito Santo, presente em todo o país, com 120 polos de estudo em igrejas no Brasil e Estados Unidos, e mais de 1.800 alunos em todo o mundo. Vantagens de ser um aluno Exutes: apostilas divididas em unidades para simplificar o estudo, avaliação online sem limite de tempo, monitoria acadêmica para retirada de dúvidas. Confira nossos cursos: Básico em Teologia, Superior Livre em Teologia, Pós-Superior Livre em Teologia, Exame de Conhecimento Teológico destinados a pastores. Matricule-se em um de nossos cursos e seja um líder preparado. Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos do nosso curso de Teologia. E estamos no módulo Teologia Sistemática 2. É importante a gente prestar bem atenção no que vai ser dado aqui, até pelo fato de precisarmos conhecer alguns assuntos que são bem importantes para o nosso meio, o meio evangélico, né, e também para se conhecer, né, a história da humanidade, a história do homem, a constituição do homem, como também do pecado, a origem do pecado, a fonte do pecado, enfim, a doutrina do pecado, né. Então, nesse semestre nós vamos ver, aliás, nesse módulo, nós vamos ver a questão da antropologia e da hamartologia. Antropologia vem de duas palavras gregas: anthropos, homem, logos, que é a palavra para designar a palavra, verbo, lógica e também estudo, né? E antropologia nada mais é do que estudo do homem. A mesma coisa hamartologia. Hamartos, que é pecado, logos, que é estudo, então estudo do pecado. São duas coisas que nós vamos estudar esse semestre, certo? Esse módulo. E nós vamos começar com a antropologia, a entender um pouco sobre a questão do homem, né, na nossa Constituição, né? Então, nessa primeira parte, vamos estudar alguns assuntos que são muito importantes, né? Não que os demais não sejam, mas que, para a compreensão dos demais, vamos assim estudar, né? Prestar bem atenção nos textos da palavra de Deus e ver a questão até da origem do homem, né? na óptica teológica e na óptica científica, né? São termos que são sentidos, né? Esses dois sentidos que é empregado, né, nesse estudo. Entendeu? Então, no sentido teológico, a antropologia, ela trata de relação homem com Deus. Homem, Deus. Certo? Enquanto o sentido científico é a ciência que estuda o organismo psíquico-físico e a história natural do homem, né? Então, esse estudo de antropologia vai limitar-se às doutrinas que tocam ao homem quanto à sua origem, natureza, estado primitivo, a queda e também ao ensino da imputação do pecado a ele. Ok? Então, alguns textos bíblicos nós vamos colocar ao lado na descrição do vídeo e você pode acompanhar usando a sua palavra de Deus para confirmar, então, aquilo que nós estamos colocando para você como estudo, certo? Primeira coisa, origem do homem. Deus criou o homem, diz a Bíblia. A palavra de Deus, ela coloca como origem do homem o próprio Deus. Deus o criou. Gênesis 1:27,
o capítulo 5, versos 1 e 2, Deuteronômio 4, 32, o Salmo 104, 30 também fala, né? Diz que Deus formou o homem do pó da terra, né? Mas isso não quer dizer que a alma é uma emanação de Deus, da essência de Deus. O capítulo 1 de Gênesis não relata a criação, por exemplo, da mulher. Porém, no capítulo 5, verso 2, vem indicando que o nome Adão, no hebraico Adam, abrange tanto o homem quanto a mulher, né? Isso quer dizer, então, que o próprio nome Adam significa a origem, humanidade, ou, né, a origem da humanidade. Ou seja, o nome significa homem no sentido geral, né, no sentido humano, ou da raça, né? Então, Deus criou um casal, lá em Gênesis 1:26, Romanos 5:12. Esta concepção bíblica da origem do homem dá-lhe uma dignidade como ser, uma condição ou posição de responsabilidade que nenhuma outra teoria extra-bíblica lhe dá. Além disso, estabelece para o homem uma base adequada para o sistema da ética e também para a redenção. Ok? Então, com isso, existem vários ensinamentos quanto à origem do homem. Os ensinos antibíblicos, por exemplo, né? Há várias teorias que se opõem à criação, se opõem ao ensino da Bíblia, na questão da origem do homem, né? Desses ensinos nós consideramos apenas duas, né, por gozarem elas de aceitação notável em nossos dias, ok? Vamos tratar de duas, que é a teoria da biogênese ou então a geração espontânea, também a teoria da evolução ou evolucionismo, como são conhecidas, certo? Na questão da biogênese ou da geração espontânea, alguns cientistas fizeram esforços para provar que a vida é um produto de fatores físicos, certo? Dizendo que a matéria inanimada deu origem à matéria animada. Afirmam eles que as próprias moléculas se reuniram sob condições climáticas favoráveis e dessa união resultaram em seres vivos. O cientista Dr. Bastian publicou o resultado de algumas experiências nas quais teria ficado demonstrado que a matéria inanimada tornou-se animada. Outros cientistas, porém, procuraram repetir os mesmos testes, os mesmos ensaios do Dr. Dr. Bastian, tomando cuidado de esterilizar, de limpar, de deixar sem nenhuma influência de organismo, né? E ali naquela matéria usada. O fato é que os resultados foram negativos. Não houve um só caso em que as afirmativas do Dr. Bastian, aquele cientista, tivesse comprovação. A generalidade, aceita hoje que tudo o que tem vida provém de um ser vivo. O teste foi o seguinte: ele pegou uma matéria inanimada, colocou-se num recipiente e, por muito tempo, né, com aceleração do tempo, né, com meios químicos, científicos, acelerar o tempo até que essa matéria, por exemplo, um pedaço de madeira, tornasse vida. Estou usando um pedaço de madeira, né? Imagina outras coisas aí, ferro, esse tipo de coisa, certo?
Então ele disse que isso aqui tornou-se vivo por si só. As moléculas foram se encontrando e de repente tornou-se vivo, certo? O outro teste foi feito, mas com um ambiente totalmente limpo, da qual não se obteve resultado positivo, como o do Dr. Bastian, né? Essa é a teoria da biogênese e da geração espontânea. Já a teoria da evolução ou o evolucionismo, né, é uma teoria filosófica especulativa de origem recente. Ela procura explicar os vários elementos simples e compostos do mundo orgânico, né, chamado de evolucionismo cósmico, bem como o das inúmeras espécies no mundo orgânico. Aí é a teoria, a evolução orgânica, né, ou orgânico. O evolucionismo, ele divide-se em duas escolas: a materialista ou ateísta e a deísta. A materialista supõe que a matéria ela é eterna e que, impulsionada por leis naturais, se constituiu mundos e seres, modificando-se e transformando-se, vivendo, gerando, morrendo, desintegrando-se, reconstituindo-se por si mesmo. Já a escola deísta crê na operação divina, dizendo que Deus criou todas as coisas, criou tudo, né? E pelo processo da evolução natural, ou de evolução natural, né? Então, das nebulosas formas simples ou complexas das espécies inferiores ou superiores, por exemplo, até se constituir o homem primitivo, que seria o gorila, né? Um gorila de hoje, apenas mais aperfeiçoado do que o atual. Logo, a premissa básica dessa teoria é que todas as coisas da natureza, animada e inanimada, têm origem comum, que todos os seres vivos, ou em todos os elementos, simples e compostos, como também os organismos, se desenvolveram por efeito chamado de mutações. Em si, imperceptivelmente pequenas, mudanças até essas que se realizaram por causa da energia de forças residentes na própria natureza. Ou seja, Deus deu o pontapé, criou e deixou que as coisas acontecessem por si só, né? Como se Deus riscasse o pavio e todas as coisas acontecessem. A evolução foi acontecendo passo a passo, mas Deus criou a vida. Por isso Deus é o autor da criação, ou seja, mas não tudo em sua perfeita ordem como conhecemos. A ordem foi pelas questões naturais da própria natureza, foi ficando cada um em seu lugar, certo? Muito bem, certo? Agora vamos trabalhar em cima da refutação dessas teorias, ok? Nessa primeira parte vamos trabalhar a refutação desses ensinamentos, tanto do evolucionismo como da biogênese, certo? Primeiro, o evolucionismo ele não vai explicar a origem da matéria nem da força. Há lacunas, faltam os necessários elos entre os seres brutos e os vivos, entre o reino vegetal e o animal, entre os vertebrados e os invertebrados. Tais lacunas são desastrosas para uma teoria que se orgulha de querer explicar as origens de todas as coisas, porquanto silenciosamente
quando tem que explicar as origens primeiras básicas, simplesmente não explicam, se excusam. Nem as camadas, em segundo lugar, nem as camadas geológicas, nem nas atuais, um só exemplo de transmutação de espécie foi jamais encontrada. A ciência exata apresenta grandes lacunas entre espécies diferentes e mostra que cada uma aparece sem antepassados conhecidos na sua descendência linear. Não tem havido, em terceiro lugar, tempo suficiente para esta evolução. Os próprios evolucionistas dizem que milhares de séculos são necessários para o processo de transmutação. E não há provas de que tenha havido habitantes no mundo com tempo suficiente para a evolução. Quarto lugar, os híbridos são estéreis. Isso é uma coisa bastante interessante. A esterilidade dos híbridos é o fato de que as espécies da fauna e flora, desenvolvidas pela seleção artificial, logo se regressarem ao estado primitivo, em vez de continuarem evoluindo, milita poderosamente contra a teoria citada. Em vão, o homem peleja em busca de meios que quer transpor os limites traçados pelo Criador, por Deus. Então produzem as águas exames segundo a sua espécie, produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, como diz a criação. Ou seja, o cruzamento de duas espécies, elas não podem reproduzir, elas não reproduzem. A mula, por exemplo, é um animal estéril, ela não reproduz, certo? Em quinto lugar, a superioridade de um reino sobre outro. Não se pode achar o reino vegetal nada que se pudessem desenvolver os traços característicos do reino animal. Há também enorme abismo entre o animal e o homem. A diferença entre eles é física, também é psicológica e também moral. Diferença física: porte vertical, espinha dorsal em forma de S e não de C, como no animal. O volume relativo do cérebro do homem, que é muito superior ao dos mais perfeitos do animal. O ângulo facial, muito mais reto no homem. A diferença psicológica: o animal é cônscio, mas não tem autoconsciência como o homem tem. O animal tem percepção como o homem. Consequentemente, só o homem tem linguagem. Jamais o animal pronunciou uma palavra que fosse oriunda de raciocínio. O animal não tem poder de raciocinar, nunca adapta os meios aos fins. Ele tem determinação, não tem autodeterminação, certo? E você vai dizer: pastor, e os animais que falam? O papagaio e outros da sua espécie, certo? A gente sabe que ali é instinto, é imitação. São sons que eles escutam e reproduzem. Eles não constroem frases por si próprios, por vontade própria. Eles apenas repetem o que escuta constantemente no seu dia a dia. No caso do papagaio, certo? Já a jumenta de Balaão foi ali, nós sabemos que foi uma intervenção de Deus, né? Foi Deus que falou através dela. Aí é uma questão de fé, é uma questão de você acreditar ou não, né? Se é mito ou se não é, se Deus realmente fez aquilo ou não foi, ou se é apenas história, certo? Acredito sim que Deus pode interferir, pode usar quem quer que ele seja para alcançar seus objetivos, certo? Em sexto lugar, a degeneração geral. Há uma lei da involução. A degeneração não é só de desenvolvimento. Os evolucionistas esquecem disso. Fisicamente,
O homem odierno é inferior ao antediluviano, é inferior. O universo pode ser comparado a um grande relógio a desandar e não a evoluir. Se o cruzamento voluntário de seres inteligentes da raça humana tem, até aqui, falhado a produzir uma nova espécie, que probabilidade há de um cruzamento casual ou natural, operado por elementos irracionais, possa reproduzi-la? Se a evolução é um processo cósmico, como os cientistas dizem que é, deveria estar em visível operação diante de nossos olhos. Isto, porém, não acontece, visto que não estamos vendo nenhuma espécie em estado intermediário. Nenhuma espécie entre o homem e o macaco, por exemplo. Nenhuma. Por último, a pessoa de Cristo. A evolução jamais poderá explicar a presença de Cristo na Terra. E se Cristo fosse um produto de evolução, esta já se teria repetido o milagre da perfeição que ele foi, produzindo alguém superior, ou pelo menos igual. Se existe evolução, por que isso não acontece? A evolução não explica porque as características adquiridas não são herdeiras pelos descendentes dos indivíduos. Não são. Ok? Então, nós vamos ainda debater algumas coisas, né, sobre o evolucionismo posteriormente. Okay? Então vamos ver, né, no próximo vídeo, na segunda parte dessa primeira aula, a unidade da raça humana.